tarde para você que está nos acompanhando a partir deste momento. Começa agora mais uma edição do Agora Live. Eu sou Boni Neto e hoje eu vou entrevistar o professor e diretor do Centro de Aperfeiçoamento de Linguagem e Língua, Rosenberg Ramalho. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. Professor, eu gostaria de começar a entrevista falando sobre o assunto educacional do momento, que é o Enem. Que aconteceu aí nesse último sábado e domingo, contou com mais aí de 8 milhões de participantes. Eu gostaria que você fizesse assim, uma avaliação geral do ano iniciando. A cada ano que se passa, você percebe uma prova bem elaborada e um certame bem organizado, né? É um concurso que cada vez mais está se consolidando e este ano foi assim exemplar em virtude de menos fraudes, infelizmente. Esse tipo de coisa ainda acontece, mas a Polícia Federal fez um trabalho muito bom, prevenindo que ações dessa natureza acontecessem, inclusive com provas que poderiam ser disponibilizadas antes do momento em si. Então, a princípio foi uma boa prova, né? Vamos esperar ainda a semana, estamos no Brasil, então muitas surpresas acontecem nesse país, mas até então foi uma prova bem trabalhada, bem aplicada e com um resultado muito positivo. Uhum. E mais de 2,5 milhões no caso de ausentes. Pois é, todo ano isso acontece, principalmente para os alunos que têm isenção de taxa, entendeu? Infelizmente, essa é uma realidade negativa em termos da ausência, mas também, Boni, em termos de um trabalho que não é feito para saber por que esses alunos estão faltando. Será, e eu já fiz um trabalho de pesquisa nesse sentido, será que não falta em alguns desses alunos um trabalho educacional melhor para que eles se sintam mais preparados? Porque muitas vezes acontece isso. Eles não se sentem preparados, não estão em condições de fazer, por exemplo, a redação e não vão fazer a prova. Então, há todo ano essa ausência, mas também o que nós percebemos é que não há um trabalho feito para evitar esse tipo de problema. Uhum. Ainda no tocante ao Enem, sobre o tema da redação desse ano que você estava falando agora mesmo, que no caso foi a intolerância religiosa, o combate à intolerância religiosa. O que é que você achou desse tema? Muito bom tema, né? Era um tema que faz parte já de uma política social do governo, né? O governo trabalha a partir do MEC os temas transversais. São temas que as escolas devem trabalhar, como saúde, como meio ambiente, uma questão do respeito. Então, foi um tema que era esperado, mas não significa dizer que é um tema fácil. É um tema complexo, que envolve um processo de comunicação interdisciplinar, principalmente com a área de ciências humanas. O aluno teria que fazer uma argumentação muito bem fundamentada e, mais importante, um trabalho de intervenção social, ou seja, seriam os caminhos, como resolver o problema dessa intolerância. E isso seria possível a partir de propostas, de soluções, para que a solução fosse apresentada. Uhum. E a gente aí viu que recentemente muitas escolas foram ocupadas por estudantes, principalmente no Sul, em protesto e tal. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você acha que é um movimento válido? Você acha que atrapalhou? Veja, no caso dessas ocupações, elas são respaldadas por um direito garantido pela Constituição, né? Essa mobilização ela é permitida por lei, dentro de, obviamente, de certos limites, né? Então, se há o direito, então o direito pode ser respaldado. Então, não vejo o problema em isso acontecer. Obviamente, a gente tem sempre que trabalhar a questão do limite, né? A lei, ela permite, mas também ela dá um limite para isso. Em algumas situações, nós tivemos um pouco de exagero nisso aí. Houve prejuízo? Houve. Mas eu não acho que o aluno que ficou para fazer prova tem que pensar dessa forma. Eu defendo a ideia de que você, que não fez prova agora, tem que saber o seguinte: sua prova, é isso que você tem que colocar na mente, ela foi marcada para dezembro. Então você não deixou de fazer prova agora. Você tem uma prova marcada para o mês de dezembro. Então tem que trabalhar de forma positiva. De que forma isso pode lhe ajudar? É assim que tem que acontecer. Vai ter mais tempo para estudar, vai ter mais tempo para rever alguns pontos, vai poder fazer uma análise dessa prova agora e ver como é que ela pode acontecer. Ou seja, não pode se pensar de forma negativa sobre isso. Por falar nisso, você acha justo que, no caso, os estudantes que fizeram agora em novembro saíram em desvantagem, porque os que vão fazer a prova em dezembro vão ter mais um tempo para estudar? Você acha justo isso? Isso é muito relativo. Eu acho que não vai haver problema em ter mais vantagem,
porque a gente está pensando o seguinte: será que todo mundo vai realmente estudar mais? Será que agora nós não vamos ter uma pausa, o aluno vai descansar e de repente não vai ter mais aquele pique? Então, muitas variáveis vão acontecer. Eu só quero que o aluno que não fez agora pense de forma positiva. Agora, se isso realmente vai representar para esses alunos algo a mais, não necessariamente isso vai acontecer. Até porque só é chegar lá e você ter, por exemplo, uma temática mais subjetiva, uma temática que os alunos não leem tanto, como questão de família, o idoso, as relações interpessoais, certo? Só precisa disso para a prova ser bem mais difícil e o aluno que fez antes com um tema mais acessível, um tema mais social, ter se dado bem. Então, concurso, vestibular, Enem, ou seja, prova é algo que você realmente só sabe depois que faz. Não tem como prever, não tem como fazer qualquer avaliação prévia sem que realmente tenha acontecido. Aumentando agora o escopo, falando um pouco mais do Brasil mesmo, o presidente Michel Temer está vendo aí uma ideia de fazer uma medida provisória que causa uma reforma no ensino médio. Eu queria saber, você como professor, o que acha disso? Eu acho necessário. Nosso ensino médio ele precisa ser revisto. Algumas ideias muito boas estão sendo implementadas em relação a isso. Não sei se a medida provisória é o caminho mais adequado para que a gente pense a educação. Educação é complicado de ser pensado a curto prazo, tem que ser a médio e longo prazo. Mas é uma medida que dá para ser tomada e acredito que nós precisamos reformular o ensino médio. E algumas ideias interessantes dessa nova proposta, por exemplo, algumas medidas devem ser avaliadas, como, por exemplo, o aluno da segunda série do ensino médio à terceira série poder escolher a área de conhecimento que ele pretende atuar. Se é ciências humanas, ciência da natureza, tecnológica, biomédica, ou seja, isso é muito importante para ele, porque alguns alunos veem muitas disciplinas, muitas matérias que não lhe dizem muito respeito em termos de profissão. Obviamente são importantes em termos de base. Por isso que essa proposta prevê também que a primeira série e até a metade da segunda série do ensino médio sejam disciplinas básicas e da segunda série até a terceira série nós tenhamos disciplinas que envolvam o aspecto mais da área em si. Mas isso é algo, Boni, que ainda está em discussão. O que a gente sabe hoje o ensino médio deve ser reformulado. Se a médio, longo prazo, isso aí a gente vai ver. Mas que alguma coisa tem que ser feita para que nós tenhamos um ensino médio com mais sintonia em relação ao aluno, trabalhando o conhecimento que diga mais respeito ao dia a dia, isso aí realmente é algo importante. Uma dessas medidas, inclusive, dessa reforma, seria de abrir o leque no tocante a professores, que eles não precisariam ser formados como professor. Por exemplo, um físico poderia ensinar aulas de física. O que é que você acha disso? Você acha que é algo positivo? Eu acho muito complicado isso aí. O trabalho de educação, o trabalho do educador, é um trabalho que exige uma formação. Obviamente, nós temos excelentes profissionais que não fizeram o curso de formação no magistério e dão excelentes aulas. Mas a gente não pode colocar isso como uma regra. Eu acho que o trabalho de professor, o trabalho do magistério é um trabalho que exige uma formação adequada para isso. Eu não me meto, por exemplo, para ser engenheiro de uma obra. Eu não sei dar pitaco algum, eu não sei dar detalhe algum de como vai ser uma obra. Eu sei dar aula, minha formação é essa. Então, é meio complicado uma pessoa que não tem uma formação específica passar a ser educador. A arte de educação é algo muito exigente do profissional e eu acho isso um pouco complicado. Ao mesmo tempo, nós temos as exceções, que são pessoas que não têm uma formação, são autodidatas, por exemplo, e que poderiam dar uma excelente aula, mas não como regra. Entendi. Ainda falando sobre a profissão do professor, como você acha que ela é tratada hoje em dia aqui no Brasil? Olha, nós professores merecemos um pouco mais de consideração, merecemos um pouco mais de respeito pela sociedade, pelos governos em si. Acho isso. O trabalho que a gente desenvolve com o aluno, o trabalho que a gente desenvolve para que nós tenhamos uma educação de qualidade, é algo que merece a atenção devida da sociedade e dos governantes. Algumas medidas já estão sendo feitas, obviamente, mas nada ainda que alcance o desejado, tanto em termos de formação,
quanto em respeito, inclusive, à própria remuneração. O senhor é diretor do CAL. Nos fale um pouco sobre o CAL. O CAL é uma escola de língua portuguesa, né? Nós trabalhamos a formação nessa área de linguagem, no caso. Hoje, o ensino médio, principalmente, ele é voltado para áreas de conhecimento, né? Ciência da natureza, ciências humanas, matemática. O CAL é uma escola que trabalha a área de conhecimento, que é linguagens e redação. Então, a gente oferece cursos voltados para crianças, para adolescentes, para adultos, uma preparação focada para o Enem, para outros cursos, e também estamos criando agora o CalMed, foge um pouco da área específica de língua portuguesa, mas foi uma necessidade do aluno. Alguns alunos que já passaram por nós e precisam de um aperfeiçoamento em outras áreas ligadas à medicina, por exemplo. Então, a gente faz um trabalho de preparação para o ingresso em certos cursos, como também para o aluno que já está fazendo medicina, ou para o médico, inclusive, né? Nós oferecemos também concurso, né, nessa área de formação. Concurso não. Nós oferecemos cursos para concurso na área médica. Então, a grande novidade hoje do CAL é o CalMed, que é voltado mais para essa área médica em termos de cursos, não só de língua portuguesa, mas que tenham todo o envolvimento com o médico. E quem se interessar pode chegar no CAL como? Tem rede social, tem site, tem telefone? Exatamente. O nosso site é o calnatal.com.br e as redes sociais associadas a ele. Então, lá o aluno vai encontrar as informações sobre o CAL voltado para a língua portuguesa ou o CalMed voltado para essa área médica mesmo. Bacana. Bom, a gente está encerrando aqui mais uma edição do Agora Live. Gostaria de agradecer novamente a presença do professor Rosenberg, agradecer também o prestígio e o ibope de vocês que estão aí em casa nos assistindo pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Também gostaria de convidar a continuar nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram, e acessar o agorarn.com.br para ficar ligado nas últimas novidades aí do âmbito estadual, municipal, nacional e do mundo inteiro também. E para você que também está interessado em receber as nossas notícias pelo WhatsApp, a gente também tem um Zap em 3 turnos, na manhã, na tarde e da noite. E para se associar a esse Zap, basta adicionar o nosso telefone, que é o 981175384, mandar uma mensagem para a gente, que a gente cadastra vocês aqui no Zap do Agora RN. Bom, gostaria de agradecer novamente, a gente volta em outra oportunidade. Tchau.